Então, a gente utiliza ela e a progressiva, então a gente tem que entender como ela age no cabelo. Porque é só entendendo como é a ação da progressiva e como é a ação do pó descolorante que você, profissional, não preciso te dizer, olha, pode ou não pode. Você, profissional, entendendo a ação de um produto sobre o fio, a ação de outro produto sobre o fio, você já vai poder tirar a sua própria conclusão, ok? E foi isso que aconteceu. Quando eu comecei a estudar a parte cosmética, a parte de tricologia, eu começava a ler, né, entender como é que é a composição do cabelo, como as químicas agem, o que é a química age, você mesmo vai tirar a sua própria conclusão, né? Então, as progressivas hoje são ácidas, tá, gente? E como é que elas agem no fio? Como é que é essa ação? O nosso cabelo, o que dá o ondulado do nosso cabelo, são as pontes de sulfeto, né? São as ligações químicas do cabelo. Para ser mais, para falar da forma mais simples, as ligações profundas do cabelo. A progressiva contém dentro da formulação princípios ativos alisantes, tá? Elas são ácidas e elas vão fazer a função ali no cabelo de quebrar essas pontes de sulfeto, que é aquele ondulado, sabe o onduladinho do cabelo, né? Então, ela vai quebrar. Então, o que que acontece? Ela faz essa ação de quebra, o princípio ativo da progressiva faz essa ação de quebra das pontes de sulfeto, que é que é que dá o efeito do ondulado do cabelo. E o que é que dá o efeito liso, Jô? Tanto é que as escovas ácidas, ela tem um tempo de pausa, né, gente? Dependendo do cabelo, ela tem um tempo de pausa. Seja ela progressiva, seja ela botox ou seja ela selagem. Todas têm princípio ativo na formulação para poder ou reduzir, ou alisar, ou quebrar só o volume. Mas todas esses produtos, eles têm sim princípios ativos alisantes na composição, que vai fazer com que quebre essas pontes de sulfeto e deixe o cabelo pronto para ser moldado, para receber uma outra forma. E o que que dá essa forma? O que dá essa forma é a fonte de calor, né, gente? Então, as pontes de sulfeto são quebradas, que é o que dá aquele efeito de ondulado no cabelo, né? Quando elas são quebradas, separadas, né? Elas ficam fáceis de manusear, né? E aí entramos com a chapinha, tá? O que é que a fonte de calor faz? Ela dá forma. Porque se as pontes de sulfeto forem quebradas, a chapinha vem ali e dá forma. E dá o efeito de liso, tá? Aí você diz pra mim, mas Jô, qualquer produto faz isso? Botox também faz? Selagem também faz? Alinhamento térmico faz? Escova orgânica faz? Se ela for, se ela se ela reduz, alisa ou ela quebra volume, elas mexem com as ligações mais profundas do cabelo. Se elas mexem com a ligação profunda do cabelo, ela não é um tratamento, ela é uma química. Se ela é uma química, ela tem que ser tratada como tal, né, gente? Então, sabendo que são químicas, né? E agora como é que elas agem? A gente dá o efeito com a fonte de calor. Porque a fonte de calor é que vai dar aquele liso ou aquela redução de volume. Aí você diz pra mim, mas Jô, o botox, a progressiva, o alinhamento, qual é a diferença, tá? Não tem diferença, tá, gente? A diferença é o seguinte, é a quantidade de princípios ativos dentro da formulação do produto, mas o que? Mas os ativos que também contém ali naquela formulação, que vai depender do fabricante. Mas se mexeu com a estrutura do cabelo, ela é uma química e o que vai diferenciar é que umas vão alisar mais, de repente uma progressiva, o botox pode ser que faça menos, só dá uma quebradinha no volume, mas todos são químicas. Sabendo que esse produto, ele entra lá na ligação mais profunda do cabelo e ele mexe com a estrutura do fio e que ele é uma química, tá?
essa é a forma das progressivas, dos botox e da selagem, que é o que temos atualmente no mercado, que são as ácidas, né? Agora vamos lá para... Desculpa aqui, gente. Vamos então conversar sobre a descoloração. Como a descoloração age, Jô? Por isso que é tão importante você entender esses dois fatores para vocês, profissionais, tomar a sua decisão, saber avaliar de uma forma técnica e não de uma forma que um representante te falou, alguém te disse. É uma forma técnica, tá, gente? No todo, né? Então, a descoloração, ela também vai entrar lá na ligação do cabelo, mas ela vai entrar o quê? Passar a cutícula, a junção do produto, tá? Que é o pó descolorante com peróxido de hidrogênio. Essa junção desses dois produtos, ele vai transformar em uma solução que vai ser capaz de arrastar pigmento, seja ele um pigmento artificial, cosmético, ou um pigmento natural, melanina. Então, essa junção vai entrar ali e vai retirar, ele vai extrair pigmento. Ou seja, é uma química também, ela é diferente da progressiva. Ao passo que a progressiva, ou botox ou a selagem, ela é uma química ácida, ou seja, ela tem um pH ácido, né? Depende do fabricante, mas assim entre 2 e 3, né? Mais ou menos nessa altura de pH. A descoloração já é uma química alcalina. Ela eriça a cutícula. Entra, passa pela cutícula e extrai o pigmento que é artificial ou natural desse cabelo. Então, agora vamos pensar da seguinte forma. Duas químicas, tá? Gente, não é tratamento, Botox não é tratamento, tá? A gente não pode vender para cliente nem progressiva, nem Botox, nem selagem como um tratamento. Ele é um redutor de volume, é uma química, tá? Mas tem que saber explicar isso para cliente. Por quê? Quando você faz esse processo de descoloração e você retira o pigmento do cabelo, você não tira só o pigmento do cabelo, não tira só a cor, não tira a melanina, não tira a cor cosmética. Quando você faz essa retirada na descoloração das mechas, você também vai retirar o que o cabelo precisa para ser saudável. Ah, Jô, como assim? Eu quero só descolorir. Eu não quero tirar nada do cabelo, eu quero só tirar a cor. Mas o pó descolorante, gente, ele não pensa. Ele age. É simples assim. Então, quando a gente retira desse cabelo esse pigmento para colocar uma nova cor, seja platinado, seja perolado, enfim, a cor que a cliente escolher aí no salão, na sua cadeira, eu faço essa descoloração e eu tiro desse cabelo o pigmento artificial ou cosmético, eu também vou tirar desse cabelo aí o que ele deveria para ser saudável, que é proteína, tá? Água e nutrientes dessa fibra capilar. Então, sabendo disso, o cabelo na descoloração tem perdas. Se esse cabelo tem perdas, o que é que eu devo fazer depois da descoloração? O que seria indicado? Isso é uma opinião minha, porém é o mais acertado a longo prazo. Porque a curto prazo, o cabelo sim, ele pode receber, se for um cabelo saudável, tá? Uma mecha e uma progressiva no mesmo dia. Porém, a longo prazo não se sustenta. Porque quando eu falei para vocês que o cabelo descolorido, ele descolore, ele é descolorido, ele tem perdas, a gente precisa repor essa perda do cabelo. Porque ao passar do tempo, quando você não repõe da onde você está tirando, o cabelo vai só degradando, degradando, degradando. Aí vai chegar num determinado momento que o cabelo parte, quebra, emborracha, fica poroso demais. Se não tiver essa reposição
de toda a perca capilar que foi feita por conta das químicas, tá? Então, é isso que a descoloração faz, ela desgasta a fibra, o nosso cabelo sofre um desgaste para chegar na cor desejada. É o preço que pagamos para ter um cabelo loiro, para ter um cabelo pérola, para ter um cabelo platinado. Mas o profissional precisa entender, acima de tudo, como age cada produto e saber diagnosticar o cabelo. Ah, como assim, Jô? Saber diagnosticar? Saber que cada caso é um caso. Ah, eu posso fazer mecha no mesmo dia? Tem cabelo que aguenta fazer mecha e fazer progressiva. Fazer mecha e fazer botox. Pode fazer, Jô? Pode. Deve? Não. Porque o mais indicado seria, ao passo que eu descolori, desgastei a fibra, retirei pigmento. Tudo bem que eu tratei esse cabelo ali no dia, mas eu retirei desse cabelo. Esse cabelo é como se tivesse uma feridinha ali. Ele está se recuperando. Ao passo que eu desgasto, ao invés de eu repor tratamentos e deixar esse cabelo recuperar, eu só aplicar mais química, ou seja, um botox ou uma selagem, esse cabelo a longo prazo ele vai ficar sensibilizado, né? Então, essa é a resposta. Pode fazer? Pode. Mas deve? Não. O mais indicado seria recuperar a estrutura do cabelo, fazer essa recuperação, devolver proteínas. O nosso cabelo, o cabelo humano, é 85% de proteína. 85% de proteína. O que quer dizer isso? Quer dizer que quase toda a estrutura do fio ela é composta por proteína. E o que é que o pó descolorante tira? Proteína. Eu não sei se vocês já prestaram atenção aí, as clientes de vocês, quando senta na cadeira, né? Já percebeu que geralmente quando aquelas loiras bem platinadas, cabelo começa a crescer e depois vai chegando num determinado momento, vocês percebem que fica bem fininha, meio e pontas, fino e bem ralinho o cabelo. Aquilo ali que vocês estão vendo é o desgaste da fibra. A fibra começa a se desgastar e ela vai perdendo o quê? Massa, a proteína. Porque se 85% dessa estrutura do cabelo ela é proteína e esse cabelo só é descolorido e não faz essa reposição de proteína, essa reposição de massa, o cabelo começa a se desgastar e ele afina, há um afinamento nessa fibra capilar. E com esse afinamento, o cabelo começa a quebrar. Às vezes o cabelo não cresce, né? Às vezes você vê que tem mulherada aí que descolore cabelo, começa a botar mega ré porque o cabelo não cresce. O cabelo cresce até um determinado momento, depois ele parte, não é isso? Então, gente, a questão é essa. A gente só tem que avaliar, tá? Entender que pode, dá pra fazer? Dá. Tem cabelo que é saudável, você dá pra fazer no mesmo dia? Dá. Mas, a longo prazo, se essa cliente não tratar esse cabelo, ela não devolver para esse cabelo o que o cabelo precisa na próxima descoloração, pode ser que aguente, depois na terceira, na quarta, às vezes o cabelo pode quebrar, né? E aí tem aquele grande risco. Por isso que eu sempre falo e bato em cima do mesmo martelo. Teste de mecha não faz mal para ninguém, né? Uma coisa muito comum acontecer, por exemplo, isso já aconteceu inclusive comigo. É minha cliente, já faz cabelo comigo há muito tempo, já conheço o cabelo dela e a cliente senta na cadeira, aí você vai fazer a mecha no cabelo da cliente, não faz o teste. Isso no começo da minha profissão, no começo da minha carreira, eu fazia isso, né? Eu não fazia teste, eu não entendia, não tinha o conhecimento suficiente para entender que um diagnóstico é a parte mais importante de uma criação de cor. Mas o diagnóstico é muito importante na progressiva, em qualquer química, tá? Na criação de cor também é muito importante. Então,
Aplica o produto, só depois tem aquela bela surpresa, o cabelo começa a quebrar, o cabelo começa a partir e o cabeleireiro vai pro lavatório, corre e fica desesperado porque não sabe o que fazer. Meu Deus do céu, e agora? Ele tem um ataque de pânico, né? Então é muito importante entender de que fazer o teste de mecha vai antecipar. Se de repente você vê que aquele cabelo não resistiu, emborrachou, quebrou, não teve compatibilidade, você vai ter outro plano. Você vai, de repente, vai abordar a cliente e vai dizer, olha, vamos tratar, vamos cuidar. E você fortalece o cabelo, de repente faz um retoque, uma desoxidação no meio e pontas, que existe sim várias técnicas para que você possa fazer mecha no cabelo sensibilizado sem trazer mais danos, tá, gente? Com o passar do tempo eu acabei desenvolvendo o meu próprio método, né? Que eu consigo sim fazer mecha no cabelo sensibilizado e não trazer mais danos para aquele cabelo. Por exemplo, o cabelo está no grau 1 de danos, no grau 2. Eu consigo com o meu método desenvolver sim uma química naquele cabelo, mantendo o cabelo no mesmo grau, sem avançar o grau de dano, sem trazer prejuízo para essa fibra capilar. Tem sim como desenvolver um trabalho no cabelo sensibilizado, mas isso tem que ter toda uma técnica por trás de experiência, porque senão a surpresa é muito grande, né? E pode se correr o risco de ter um corte químico aí nesse cabelo. Então, gente, a questão é, agora a gente vai conversar uma coisa que acontece muito. A cliente tem um cabelo loiro ou tem um cabelo com mechas e faz um botox, faz uma selagem e o cabelo fica amarelo ou até mesmo laranja, depende. Depende aí da cor que o cabeleireiro ou que foi criada ali naquele cabelo, do fundo de clareamento. Mas aí, Jô, por que isso acontece? Pelo amor de Deus. Você falou aí no começo de que você quando fazia, naquela época quando você começou lá atrás na sua profissão, você percebia que o cabelo amarelava. Meu Deus do céu, mas o cabelo da minha cliente amarela. Mas será, Jô, que tem aí no mercado alguma progressiva para loiro? Porque eu preciso dessa progressiva, porque minhas clientes loiras pedem botox, pedem selagem, agora e aí o que eu faço? Gente, é o seguinte, vou dar uma notícia para vocês aqui. Não é muito boa, mas eu vou ter que dar essa notícia. Qual botox progressivo ou selagem que não amarela o cabelo? Eu digo de mechas ou até de coloração também, que não dá desbotamento. Qual? Todos amarelos. Aí você vai dizer assim, como assim, Jô? Mas a minha tem matizador, tem pigmento dentro, é roxinha, é azul. Gente, todas amarelam. Todas têm um desbotamento, dá um certo desbotamento na fibra capilar. E por que isso acontece, Ju? Por que esse amarelamento acontece? Lembra quando eu disse para vocês que quando eu comecei lá atrás eu ficava encucada, nossa, mas por que fica tão amarela e não fica legal e tal? E eu não entendia por quê? Simplesmente acontece um processo chamado de desbotamento por conta da fonte de calor. Porque quando a gente faz um processo de quebra das pontes de sulfeto, lembra que eu falei das pontes de sulfeto, que é o que dá o formato onduladinho no cabelo? E a gente precisa dessa forma final, nós precisamos utilizar fonte de calor. E é o que é que a gente usa? Chapinha. Então é muito importante você saber explicar isso para sua cliente. Ah, mas eu sou loira, eu quero fazer botox, mas eu quero ficar platinada. E você tem que explicar, olha, todo o processo de redução de volume vai ter um certo desbotamento, porque eu preciso utilizar fonte de calor para dar o resultado final aí do cabelo, tá? Você tem que saber passar isso para ela. Porém, no final do procedimento, eu vou lá e faço uma correção de cor no lavatório. As máscaras matizadoras, gente, acaba não pegando tão bem, tá? Vou explicar isso para vocês. Quando você faz um botox, uma progressiva, e você termina e você diz assim, ah, eu vou levar ali pro lavatório para fazer uma correção. Às vezes, não pega tão bem. Em alguns casos, quando o cabelo é muito poroso, quando o cabelo é excessivamente poroso, com a cutícula bem dilatada, você leva pro lavatório, você aplica uma matizadora, às vezes resolve. Mas às vezes não resolve. E por que não resolve? Porque os matizadores são pigmentos revelados.
Isso a gente pode trazer o assunto para outra live. A gente falar sobre matizador, matizador, coloração, tonalização, neutralização. A gente pode trazer esse assunto para outra live. Mas às vezes não resolve. E aí só coloração oxidativa, tá? Ou um tonalizante vai conseguir corrigir ali aquela cor. Eu não sei se já aconteceu com vocês, se já aconteceu comigo, porque quem é cabeleireiro de campo de batalha, sabe aquele cabeleireiro que tá ali ralando, fazendo cabelo no dia a dia, é aquele de campo de batalha mesmo, eu digo isso porque é nosso campo de batalha, né, gente? É cabeleireiro, assim, raiz, né? Como a gente diz, né? A gente sabe que tem uns perrengue, a gente passa perrengue. Então, eu já pude perceber na prática que alguns cabelo, quando você fica tão amarelado, às vezes, ou até laranja, que quando você bota máscara matizadora parece que não adianta. Quem já passou por isso, bota aí pra mim. Eu já passei por isso, Jô. Né? Quem é cabeleireiro de campo de batalha, coloca aí. Já aconteceu isso. Responda aí pra mim. Então, às vezes não funciona, tá, gente? Às vezes só a coloração oxidativa que vai dar esse resultado, porque ela vai levemente eriçar um pouquinho a cutícula e penetrar ali no córtex e fazer o efeito de neutralização ali daquela cor. Então, gente, vamos lá falar por que amarela. Quando a gente utiliza essa fonte de calor, ela degrada o pigmento, principalmente quando a gente faz a nossa mecha e a progressiva no mesmo dia, infelizmente, tá? E aí, qual a opção que você pode dar para cliente? Se você faz a sua mecha e você quer fazer um botox ou uma progressiva no mesmo dia, o que é que vocês podem fazer? Opção, tá? Pode fazer no mesmo dia. Geralmente eu indico que não faça, porque o indicado é você cuidar desse cabelo, fazer reconstrução. Por que reconstrução, Jô? Lembra que eu falei que o cabelo tem perda? Se o cabelo tem perda, ele precisa repor o que ele perdeu. E o que é que o cabelo perde? Proteína. Qual é a composição da reconstrução? Proteína. Por isso que você tem que reconstruir e não só hidratar. Sem contar que a cliente já tem que sair com produtos de manutenção do salão para poder tratar em casa. E você já tem que dizer para ela, o seu cabelo vai precisar de tratamento especial e ela tem que já saber disso saindo do seu salão. Porque senão o cabelo dela vai ressecar e vai dizer, meu cabelo ressecou porque eu fiz lá com fulano. Meu cabelo era lindo e agora não está mais lindo. E você tem que já preparar a cliente para isso, porque senão você vai fazer o quê? Perder a cliente. Então, a minha cliente sentou na cadeira, vai fazer mecha comigo, a primeira coisa que eu pergunto, já fez mecha? Quando eu ainda não conheço a cliente. Nunca fiz. Aí eu vou conversar, vou entrevistar, vou conversar, já vou falar para ela, olha, mexe é uma química alcalina, seu cabelo não vai ter a mesma textura sedosa, né? Porque às vezes o cabelo tá sem química nenhuma, elas pegam bem sedoso. O que é que elas usam? Shampoo e condicionador. E o cabelo fica lindo. Por quê? Porque não tem química, né? E aí ela faz uma mecha e ela sente que o cabelo dela alterou. Então você tem que falar isso antes para sua cliente. Olha, vai alterar a textura. Nos primeiros 15 dias você vai hidratar 2 vezes por semana. Você tem que falar isso antes para a cliente, na entrevista com a cliente. Na avaliação, minha gente. Não deixa a cliente fazer mecha sem saber disso. A mesma coisa é a progressiva. Você não pode vender progressiva como um tratamento. Porque o que acontece? É dar um tiro no pé. Por que é dar um tiro no pé? Porque eu já passei por isso. O que eu estou compartilhando com vocês foi tudo que eu já passei. Então, eu tô falando do campo de batalha mesmo, de ralar assim, do cabeleireiro raiz dentro de salão, de sofrer perrengue. Você faz a mecha, faz a progressiva. O que acontece? O cabelo fica lindo, brilhoso, né? Que nem de lá em Pernambuco fica a cara da riqueza. Aí a cliente vai para casa e ela não hidrata, ela não trata, ela não bota uma máscara. Por quê? Eu também não botaria. Se meu cabelo tivesse a cara da riqueza, lindo, brilhoso e loiro, eu não faria nada. Eu sairia do jeito que tá, ou vocês fariam. E aí o que acontece? Qual é o risco disso? O cabelo tem uma feridinha por baixo. Lembra que eu falei que é eriçada a cutícula? Que a gente tira proteína, água, minerais, tudo do cabelo? A longo prazo, isso se sustenta? Não. E aí, como eu falei, é dar um tiro no pé.
E aí o cabelo dela, com o passar do tempo, vai ficando poroso. Porque o efeito da progressiva vai cair, tá? Ele não vai ficar. E aí vai fazer aquele efeito o quê? Com o passar do tempo, tá, gente? Porque tem gente que pode dizer aí, ó, eu não sou contra a progressiva. Tá, gente? Eu, Jo, não sou contra. Inclusive no meu salão eu tenho uma profissional que só faz esse procedimento. Eu não faço, eu faço muita descoloração, loiros, cor, corte, mas eu tenho uma profissional que faz e o cabelo fica lindo, tá? Porém, eu tô explicando uma realidade, coisas que tem pessoas que não contam. Eu conto, tá? Porque é a minha experiência. Só que no dia a dia a realidade não é essa. Ela vai pra casa, o cabelo tá a cara da riqueza, brilhoso, ela não vai tratar. E o que que acontece? Ela vai querer voltar para o retoque. Só que cada vez mais esse cabelo, lembra que eu falei que a gente vai tirando do cabelo, tirando, vai chegar um determinado momento que esse cabelo tá o quê? Fraco, não aguenta um retoque de raiz. Aí o cabelo quebra. Quando o cabelo quebra, quem foi que fez o cabelo? Você, profissional. Então é dar um tiro no pé. Por isso que a gente precisa orientar essa cliente.